Cidade Vermelha, né? Então. Você tem um o Subterrâneos da Liberdade é feito em 3 tomos, né? O livro do Jorge Amado, né? Um dos tomos é todo passado em Santos, que é a resistência na ditadura Vargas, né? A grande greve dos estivadores aí contra o envio de café e de produtos do Brasil para a Espanha do Franco, ainda estava na Guerra Civil, mas o Franco estava avançando e o Vargas apoiando o Franco. Né? Então, não, o Jorge Amado ele conta bem esse episódio. Também tem uma amiga muito querida, que foi a Laudelina de Campos Melo, já falecida. Ela criou o primeiro sindicato, a primeira associação de empregadas domésticas do Brasil foi criada em Santos. Ela criou nos anos 30, ela era do Partido Comunista, uma mulher negra. Ela não é natural de Santos, é de Poços de Caldas. Depois de Santos, ela foi viver em Campinas e eu a conheci lá anos depois, ela já com idade. Ela faleceu na começo dos anos 90, do século passado. Mas ela tem muita história em Santos, acho que inclusive, não sei se a Débora conhece a história da Laudelina de Campos Melo, acho que merece em algum momento ter uma homenagem a ela, porque Santos tem essa tradição de ser uma cidade muito progressista e muito avançada. Do analfabetismo, eu considero que de adultos, né? Considero que é o maior fracasso em política social do Brasil foi não ter nem se disposto a enfrentar essa questão. Quando eu estava trabalhando no Ministério da Cultura, em 2000, eu passei 2 anos, sabia, Danilo? Tentando convencer os outros setores, eu queria puxar para a cultura o enfrentamento ao analfabetismo. Agora, recentemente, eu escrevi um texto também, ainda na eleição, logo depois, na noite do primeiro turno, eu fiz ali umas contas, né? Eu gosto de fazer assim política pública e mostrar como viabiliza. Tal. A gente teria que alfabetizar 12 milhões, há 12 milhões de adultos e jovens acima de 15 anos analfabetos no Brasil, né? O país conseguiria resolver isso em 2 anos, a um custo unitário de R$ 750 por alfabetizado. Veja, um pouquinho mais que a Bolsa Família. E envolvendo 300 mil educadores. Né? Eu apresentei essa proposta. Mas o pessoal parece que não tem eco, entende? A gente vai arrastando essa questão. A Bolívia ela tinha o dobro de analfabetismo de adultos que o Brasil, isso em 2000. Em 2014, ela foi declarada território livre do analfabetismo. Nossa, que legal. Eu acompanhei isso. E eu vejo que aqui a gente dá os ombros. Mas não é uma questão, você enfrentar o analfabetismo não é uma questão só para atender a pessoa, ao adulto analfabeto. Ela diz respeito à sociedade incorporar isso como um valor da sociedade como um todo. Nós tínhamos que conseguir, em 2 anos eu conseguiria transformar o Brasil em território livre do analfabetismo, na proposta que eu apresentei. Em 2007, 2008 eu também tinha feito. O Brasil é hoje o país com maior percentual de adultos analfabetos na América do Sul. Como eu disse, a Bolívia é território livre do analfabetismo. O Paraguai também tem menos analfabetos percentualmente a população que o Brasil. Isso para não falar de Argentina, Chile, Uruguai e tudo mais. Né? Então, enfim, é algo, acho que a própria Débora, você aqui aí em São Vicente, né? Tinham que começar, então, a gente a trabalhar os municípios livres do analfabetismo, território livre do analfabetismo. E isso é muito possível de se fazer e tem que ser em tempo curto, porque ficam com essas burocracias, tudo.
Uma grande campanha, né? Tem que ser uma grande campanha. Campanha, mobilização, você dá aula em praça, no lugar que for, em ponto de cultura, e equaciona rápido. E junto com o enfrentamento ao analfabetismo, aí vem também um outro padrão de economia, outras formas autônomas de trabalho, de subsistência, né? E aqui eu queria citar algo que nós fizemos também recentemente, foi agora sancionado pelo prefeito, que foi instituir o Dia do Funk na cidade de Santos, né? E a gente teve aí um debate amplo, foi muito atacado, né? Muito atacado por parte de alguns, principalmente a galera bolsonarista, né? Que não entende, né? Do que a gente está debatendo, mas até me causou, né, surpresa que a maioria da Câmara votou favorável ao projeto, porque ali a gente debatia principalmente a cultura da periferia, a cultura urbana, que pouco é debatida e valorizada, né? Então, a gente precisa fomentar, né, e dar oportunidade para algo que é fantástico, né? E aí o debate que se levantou é o quanto a cultura urbana, né, a cultura popular, ela foi, ao longo dos anos, ela foi, houve uma tentativa de criminalização, né? Ocorreu com funk, ocorreu agora com funk, ocorre agora com funk, mas ocorreu com samba, ocorreu com rap, né? A capoeira também sofreu. Então, a gente precisa, né, fazer com que haja incentivo, para além do debate, né, o incentivo, porque não dá para fazer política sem dinheiro, né? É uma cidade que promove shows, né, na Orla da Praia, faz carnaval com cerca, né, não permite que as pessoas frequentem, que foi o que aconteceu em Santos, né? Criou-se diversas regras a fim de fazer com que a população não tivesse um acesso livre, e eu nunca vi isso, carnaval de rua com regra de até presilha no cabelo, você não pode entrar, você não pode levar a sua bebida, você não pode, limitou-se o acesso a 2 garrafinhas de água de 500 ml, né? Então, você cada vez mais vai tornando cara, né, o acesso para a população, né? E aqui a gente está falando de uma cidade que é rica, porque tem aí quase 4 bilhões de orçamento, mas tem um abismo social imenso. A gente tem a maior favela subpalafita da América Latina, né? A gente tem morros, a gente tem a Zona Noroeste, e a gente não tem uma distribuição, né, correta do orçamento, a gente não tem políticas públicas voltadas para essa população. Então, uma forma é fomentar a cultura, e a cultura periférica, a cultura urbana, para que a gente consiga, né, fazer com que a cultura liberta, né, é isso, por isso que ela é tão atacada, e aí a gente precisa fazer com que a população entenda a importância disso, né, a população e poder público. Uma homenagem ao Quintino de Lacerda, né, foi o primeiro vereador negro da cidade, e a gente indicou a alteração do nome da escola Paulo Gomes Barbosa, né, para Quintino de Lacerda, né, que também foi alguém que atuou ali no Quilombo Jabaquara, né, ele teve aí um grande trabalho na libertação, né, dos escravos, dos negros escravizados, e foi uma forma também da gente fazer com que essa personalidade seja reverenciada na cidade. Então, só para dar a notícia completa. Então, esse lance do funk, né, toda essa contrariedade, né, de uma parte da sociedade que ainda é grande, eu vejo, assim, que existe uma necessidade, na minha opinião, existe uma necessidade de investir no funk, investir no rap, investir no hip hop, mas o funk agora, principalmente, para que, inclusive, se possa, de uma forma madura, discutir os seus conteúdos, né? Porque quando não há um processo de organização, lógico, as pessoas vão estar fazendo ali dentro das suas, de modo espontâneo,
E aí você vê, como você vê em muitas partes da sociedade, que já é discutido, já é votado de uma maneira tranquila, você vê músicas com misoginia, músicas que falam de novinha, né? Um perfil que eu acho que, em vez de ser debatido, né, faz um ponto de cultura de desenvolvimento de música de rap e funk, para você ver se não vai sair ali um rap de mensagem, um funk de mensagem, que é o que chamam hoje, né, que quando se trata em si da vida, como lidar com a vida, esse tipo de coisa, eu acho que naturalmente, em vez de você definir, não, isso é errado, eu acho que há o processo de investir, acreditar nessa potência das comunidades periféricas, das favelas, para trazer até mais qualidade para aquilo que eles não gostam, né? Eu, particularmente, quando eu vejo MC Pipoquinha, eu acho aquilo uma coisa que, olha, eu não acho legal. Agora, tem vários outros funks, raps, MCs, que fazem música, assim, é poesia do início ao fim, assim, é uma coisa... Você não acha também que, assim, que junto com o investimento, ainda não precisa haver uma discussão exatamente sobre tudo que ocorre no funk a partir do momento que ele estão querendo esconder, né? Então, assim, a partir do momento que a gente traz, né, para os olhos de todos, né, tem que haver uma certa circularidade cultural, né? Quando você quer se relacionar com outro grupo, mas há questões ali também de ser discutido que hoje, eticamente, a gente tem outras pautas também, né, política, para transversalizar ali. Como é que vocês enxergam? Eu tenho uma preocupação, Danilo, porque há uma produção, né, do que a gente diz, o que é comercial, né, que é o que se vende, e a produção do que a maioria, né, principalmente nas periferias, faz, que é justamente esse conteúdo mais político e de denúncia, né? E, por vezes, mesmo esse comercial, até mesmo da MC Pipoquinha, o que a gente vê é o reflexo de uma realidade. Então, as pessoas cantam a sua realidade. Só que isso ele acontece em todas as vertentes. Se a gente pegar o sertanejo universitário, a gente vai ver músicas machistas, misóginas, né? Só que tocam, né? Tocam abertamente. Por quê? Porque é mais aceitável. Há uma branquitude, né, nessa vertente, e o que a gente tem no funk, e mesmo no rap, se a gente for pegar lá, antigamente, até os próprios Racionais, né, tinham letras que eram machistas, mas que hoje eles entendem, né, o crioulo, né, hoje eles entendem que não dá mais para cantar um conteúdo como aquele. Eu acredito que isso tenha acontecido até mesmo no funk. Se a gente for pegar aqui a Baixada Santista, e a Baixada Santista é um celeiro, né, do funk, né, e tanto que, né, a gente teve aqui um número absurdo de funkeiros que foram assassinados porque eles faziam um funk politizado, de denúncia, com conteúdo, tanto que a data de 10 de abril é em homenagem ao Felipe Boladão, né, que foi assassinado pela polícia, né? Então aqui a gente teve MC Careca, Duda do Marapé, então eram funkeiros que cantavam uma realidade, mas traziam na sua música denúncias e traziam ali uma forma da gente discutir o que era necessário para essa periferia que estava à margem. Então, assim, eu acho que a gente precisa debater absolutamente tudo, mas eu tenho muita preocupação que a gente segmente isso como somente o funk houvesse esse tipo de necessidade, porque o que se vende, né, e se vende muito, ainda precisa ter essa reformulação. Então, a gente, como eu citei, né, vamos pegar o sertanejo universitário. Conforme a gente for dando oportunidade, e aí eu cito um festival do funk que aconteceu no ano passado aqui em Santos, que até o pessoal da ZNO Music, que organizou, foi fantástico. Esse ano vai ser também, eu tive a oportunidade de encaminhar emenda, esse ano eu encaminhei novamente, serão 2 dias que eles fazem audição dos novos funkeiros, né? E esse ano também vai acontecer. Se a gente
tivesse dado maior publicidade, e isso fosse até televisionado, as pessoas viriam a qualidade da música daquela juventude. É fantástico. Eu não ouvi uma única letra misógina ou machista. O que eu vi foram letras politizadas, né? E ali a gente está falando de mais de 100 jovens da periferia, não só de Santos, vieram de vários lugares do estado. Então, a gente precisa fazer esse debate, mas eu só tenho essa preocupação da gente não achar que somente essa cultura que vem justamente da periferia que a gente precisa debater. É claro que cada vez mais investimento a gente vai aumentar a qualidade, dando oportunidade para que esses jovens tenham condições de trazer a sua arte, né? E que a população, né, cada vez mais entenda que a gente não pode segmentar a cultura ou dizer que esta é algo, que esse tipo precisa de mais incentivo do que outro, e aí a gente vai desmistificando, né, e tirando essa criminalização que ocorre também com o funk. Perfeito, excelente. Então, há um grau de construção do conhecimento, né, que ele vai se esmiuçando, tá? Que ele é muito profundo. Então é isso. E com funk, com rap, na verdade, não há transformação social possível se ela não partir de um diálogo com o senso comum. Ocorre, no entanto, que o senso comum ele não pode ser também romantizado. O senso comum ele incorpora sensos e preconceitos ao longo da história, como na cultura tradicional também. Você não pode se separar dele, mas você não pode ter algo que não parta do senso comum. Do senso comum você vai depurando o senso, os sentidos, né, para ter uma perspectiva emancipadora, né, transformadora. Essa é a base do conceito ponto de cultura. Aí também tem aí um menino que eu acompanho. Ele não me conhece, porque ele é muito mais famoso que eu. Mas eu o conheço, porque ele começou num ponto de cultura, que é o Christian. Sabe o Christian, que fez até aquela série? Sim. É aí de São Vicente, começou com ponto de cultura, me fugiu o nome do ponto de cultura. Então, ele começou... Foi no campus, era o ponto de cultura que eu trabalhava junto com o Alessandro Cruz, foi aluno do Alessandro Cruz, na oficina de cinema. Então, acho que ele chegou a participar com a gente. Ele é um ator maravilhoso. Ele é top. Eu nunca tive contato pessoal com ele. Não, mas a pessoa demais ele, assim. Que ele é do ponto de cultura. Aliás, eu acho que vocês deviam procurar, né? Nem sei se mora em Santos, mas é um rapaz que começou por um ponto de cultura. Ele se iniciou nesse processo. Então, veja só, a beleza que é isso quando você consegue realmente chegar no ponto, chegar não é levar luz. Tem que ter essa ideia colonizadora e iluminista também. Eu vou levar luz, vou levar meu conhecimento. Não, mas você tem que iluminar aquilo que é feito e estabelecer um processo de diálogo, que é um pouco o que você falou, né? De ajustando. Também não é ser também deixar fazer. Por que não? Porque a cultura do povo ela incorpora também todos os preconceitos do mundo. Ela incorpora as misérias do mundo, então aí dentro também, no senso comum. Então a gente tem que ter uma perspectiva de depuração, mas ela não é de cima para baixo. Ela é num processo de uma trama que vai sendo feito, por isso, inclusive, a ideia do conceito do ponto. Mas não vai. Às vezes a gente tem frestas, fendas. Foi o período que houve com a vitória do presidente Lula. E o que a gente fez no Ministério da Cultura, né? Com o Gil, depois Juca, eu lá como secretário. O Brasil foi vanguarda mundial, é referência mundial em software livre, em cultura digital, pontos de mídia livre. Né? Hoje que se discute soluções para comunicação democrática, comunitária, o Brasil foi referência há 15 anos atrás sobre isso. Em software livre, referência mundial. A comunidade europeia ela se inspira na experiência dos pontos de cultura
para ter a política de cultura digital hoje. Mas isso tudo foi quebrado dentro até de uma solução que deveria ter sido de continuidade a partir de 2011. Né? A arte, olha, sem arte não vai haver salvação para o planeta, para a humanidade, porque a arte é a expressão da beleza da verdade. Hoje se fala muito de fake news, né? De todas as habilidades humanas, a que mais permite às pessoas a se achegarem à verdade é a arte. Porque a arte ela trabalha com todos os sentidos, não é só o racional. A arte ela harmoniza, né? A gente vê, às vezes ouve uma sinfônica, ouve uma música, até num idioma que você não conhece, e você é tomado por uma emoção, né, em torno daquela música. Por quê? Porque ela consegue harmonizar coração, cabeça e mão. A arte, né, quando você vai construindo. Então, tudo também, uma nova forma de política, ela pressupõe um reencontro com a arte, né? A gente não pode romantizar, né, diversas questões, e a gente vai pegar, né, a votação do Bolsonaro. A gente não teve ali somente os 20% que votaram no Bolsonaro, que pensavam como ele. A gente teve uma parcela da sociedade da periferia que, infelizmente, tem uma atração, né, pelo discurso do Bolsonaro. E não dá para a gente achar que a periferia ela está isenta, né, ou está livre, né, de preconceitos. A gente, quem vive na periferia, eu vivo na periferia, né, aqui nasci, fui criada e vivo na periferia, a gente sabe das dificuldades que a gente encontra, e a gente precisa pensar de que forma a gente vai fazer com que a gente consiga avançar nesses debates, né, e isso vai refletir diretamente na cultura, né. O que eu questiono é, por vezes, que se debate essa questão da opressão na cultura e só se lembra da periferia, quando isso, na verdade, ocorre em todos os campos, né? E a educação entra nisso também, né, Célio? Quando a gente fala do combate ao analfabetismo, né? E aí, para além do analfabetismo, aquelas pessoas que não sabem ler e escrever, a gente tem o analfabetismo funcional, né? Quando as pessoas sabem 40% da população. Sim, e sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar um texto, não conseguem fazer um debate sobre determinado tema. E isso é um projeto, né? Não é algo que deu errado, é um projeto. A gente precisa combater esse projeto. E a partir daí a gente vai conseguir fazer com que haja uma possibilidade da gente ampliar, né, essa discussão. Então, não é só, a gente precisa pensar em rede, né? A gente vai falar da cultura, a gente vai falar da educação, a gente vai falar sobre a saúde, porque isso impacta diretamente, a gente vai falar sobre renda, emprego. Então, é uma gama, né, de iniciativas que a gente precisa trabalhar em conjunto, e aí, mais uma vez, eu concordo com o Célio, a gente não pode esperar que a natureza cumpra a sua missão, a gente precisa fazer com que isso ocorra da forma mais célere possível. Eu fiz um mapeamento da cidade de Santos, da Baixada Santista. Santos investe 0,6% do orçamento, né, inicial. São Vicente, 0,35%. 0,35% do planejamento é para a cultura, é nada. Né? Para a grande é a mesma coisa, 0,5%. Então, assim, a gente precisa entender que a política cultural ela é importante. Né? E é isso, muito obrigado. Semana que vem a gente já tem os 2 convidados, é o Neri, o Neri Camomila, esqueci o Silvestre. Neri Silvestre. Manda um abraço para ele, gosto muito do Neri, viu? Então, ele que foi do Pontão, né? Trabalha aí na ponta, que ele está em Paranapiacaba, já fica vendo. Exato, trabalho de periferia forte. E aqui uma jovem aqui que eu conheci há pouco tempo aqui do Quarentenário, a Mariana Menezes, que ela está com um trabalho muito interessante, chama Olhar Periférico. É um grupo de fotógrafos
que estão andando por várias periferias e fazendo fotos incríveis. Então também, semana que vem vai estar muito bom aqui. Vamos trazer já uma pessoa jovem e outra que já trabalha com periferia há bastante tempo, e vamos colocar os dois para conversar, né, e dar um caldo bom. E é isso aí, um grande beijo, muito obrigado. Tchau, abraço. Tchau.